Está falando sobre o caso de Marina Silva, que segue sendo assunto e repercussão no Brasil. Aliás, a nossa chefe da sucursal de Brasília acaba de publicar uma coluna, uma reportagem, a Carla Araújo, dizendo que Marina avalia processar o senador e se municia contra o isolamento. Nesse momento, a equipe jurídica de Marina Silva está analisando essa possibilidade, já consultou advogados e está avaliando a possibilidade de processar o senador Plínio Valério, que além de fazer a ministra abandonar a sessão ontem, já disse que gostaria de enforcá-la, que é aquele episódio horroroso que ele, numa declaração, falou que gostaria de enforcar a ministra. A Carla apurou que a ministra avalia se é preciso dar algum tipo de freio nos ataques e que a justiça poderia ajudar a impedir novos episódios. É caso de processo, Josias? Sem dúvida nenhuma. Já devia ter processado no primeiro episódio, né? Esse senador ele é tucano, né? Um tucano selvagem e absolutamente desqualificado. E aparentemente é uma pessoa que tem letramento, se expressa adequadamente, mas o nível mental dele é pré-civilizatório. E ele já tinha mencionado, participou de uma audiência com a Marina, e uma audiência que foi longa, 6 horas, mais de 6 horas, e ele falou que suportou essa audiência sem a tentação, sem cair na tentação de enforcar a ministra. Então, alguém que diz esse tipo de coisa e depois, nesta sessão de ontem, fala que separava a mulher da ministra, porque a mulher merece respeito e a ministra não. Se você considera só o episódio de ontem, já seria motivo para processo. Se você junta a esse episódio de ontem a referência anterior, que falava do enforcamento da ministra, aí não há nenhuma dúvida de que o processo é incontornável. Não será aberto se a Marina não quiser, mas acho que ela deveria inaugurar uma ação judicial, até para mostrar que não vai admitir a ultrapassagem de certos limites. Como a gente falou mais cedo, Fabíola, qualquer pessoa pode ser enfrentada, pode ser questionada, se o questionamento se der em termos urbanos, em termos razoáveis, educados. Assim é a democracia é feita de fricção. A política é uma invenção da humanidade para evitar a guerra civil, para evitar que as pessoas saiam no tapa. E o que aconteceu ontem no Senado não se confunde com democracia, não se confunde com civilidade. Então, a ministra faria um bem, não a ela, mas um bem à cena política, se ela inaugurasse uma ação judicial contra esse parlamentar, que é de absoluta desqualificação, como disse um tucano selvagem. O próprio PSDB devia tomar providência. O Senado, se fosse uma casa séria, se vivêssemos numa democracia digna desse nome, uma democracia séria, o Senado já estaria tomando providências hoje para levar esses senadores à comissão de ética, porque, no mínimo, falta de decoro houve, e, em relação a determinados personagens, entre eles esse senador Valério, houve mais do que quebra de decoro. Ele percorreu o Código Penal, Fabiola. Ô, Josias, inclusive a gente perguntou isso para a advogada, né? E ela disse que em algumas situações até caberia algum tipo de processo, né? Tem que estudar direito quais foram os termos usados ali na agressão contra a Marina, mas a advogada falou que sim, né? Sem nenhuma dúvida. Ela deixou em dúvida e tal, no final da resposta ela chegou a considerar essa hipótese. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, Fabiola. No mínimo houve crime de misoginia, machismo. Isso é crime. Isso não é algo que não seja passível de punição. Houve também, se você considera o episódio anterior, uma incitação à violência contra a ministra. Você falar em enforcamento, você usar na mesma frase o nome da ministra e a palavra enforcamento, você está incitando, em alguma medida, a violência contra a ministra. Então, não tenho nenhuma dúvida de que cabe a ação. A ministra está se aconselhando com seus auxiliares jurídicos, né? E essa ação, Fabíola, ainda que não dê em nada, e eu acho que pode dar, se a lei for levada a sério, pode dar, mas ainda que não desse em nada, seria uma forma de
tratar de maneira didática um episódio que, no mínimo, deveria servir para ensinar as pessoas que nós estamos precisando mudar a nossa forma de ver a política, né? Essa falta de civilidade, ela precisa inspirar as pessoas. As pessoas precisam, inclusive porque vamos ter eleição no ano que vem, né? E a eleição não pode ser vista apenas como uma ferramenta para que o eleitor brasileiro cometa os seus equívocos de 4 em 4 anos. Em algum momento a gente precisa acertar, Fabiola, e o eleitor precisa olhar o que aconteceu ali para refinar o seu voto.